Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias e Jornadas Emocionantes. A história de hoje fala sobre a jornada de Helenice e de sua família. Helenice era mãe de 3 filhos, porém, um deles foi vítima de um assalto, e acabou falecendo após o assaltante disparar sua arma. Toda a família ficou muito chateada com esse acontecimento. Lucas, o filho caçula, fez algo que deixou todo mundo surpreendido. Fique com a gente e acompanhe a história de Helenice. Deixe nos comentários sua opinião. Helenice era uma mãe dedicada e amorosa, que tinha 3 filhos, Pedro, Sofia e Lucas. Ela trabalhava arduamente para sustentar a família e sempre se esforçava para dar o melhor aos seus filhos. Pedro, o mais velho, era um jovem determinado e sonhador, que sempre buscava novos desafios. Sofia, a filha do meio, era inteligente e criativa, e adorava passar o tempo lendo e escrevendo histórias. Lucas, o caçula, era um menino animado e enérgico, que adorava brincar e explorar o mundo ao seu redor. Juntos, eles formavam uma família unida e feliz, que enfrentava os desafios da vida com coragem e amor. Mas, um dia, um acontecimento inesperado mudou para sempre a vida de Helenice e seus filhos, levando-os a enfrentar desafios maiores do que jamais imaginaram. Helenice era uma pessoa reconhecida pela sua dedicação e comprometimento. Ela trabalhava em uma fábrica de calçados, onde era responsável por costurar as partes dos sapatos. Mesmo com o trabalho exaustivo, Helenice nunca perdia a paciência ou desanimava, sempre mantendo um sorriso no rosto e um olhar determinado. Apesar das dificuldades financeiras, Helenice nunca deixou de lutar pelos seus sonhos e pelos sonhos de seus filhos. Ela era uma mãe amorosa e dedicada, que sempre fazia o possível para dar o melhor para sua família. O cotidiano de Pedro, o filho mais velho, era repleto de atividades, estudos e trabalho. À tarde, Pedro trabalhava em um supermercado da região para ajudar sua mãe com as despesas da casa. Ele era responsável por empacotar as compras dos clientes e organizar as prateleiras do estabelecimento. Apesar do cansaço, Pedro sempre mantinha um sorriso no rosto e se esforçava para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Apesar do pouco tempo livre que tinha, Pedro sempre encontrava uma maneira de se dedicar aos seus interesses e sonhos. Ele era um jovem corajoso e determinado, que não deixava as dificuldades da vida abalarem sua determinação em conquistar um futuro melhor para si e sua família. Sofia, a filha do meio, era uma menina tranquila e responsável, que gostava de ajudar sua mãe e cuidar de seus irmãos. Seu cotidiano era marcado por suas atividades escolares, suas tarefas domésticas e seus momentos de lazer. Ela acordava cedo todas as manhãs para ajudar sua mãe com o café da manhã e com a arrumação da casa. Após as atividades matinais, Sofia ia para a escola, onde estudava em período integral. Durante as aulas, ela se dedicava aos estudos e participava ativamente das atividades em grupo propostas pelos professores. Ao fim do dia, Sofia retornava para casa, onde ajudava sua mãe com as tarefas domésticas, como preparar o jantar e cuidar da limpeza da casa. Lucas, o filho caçula, adorava jogar futebol no quintal com seus irmãos, andar de bicicleta pela vizinhança e construir castelos de areia na praia. Lucas também gostava de desenhar e de brincar com seus carrinhos e bonecos. Sua imaginação fértil o levava a criar histórias incríveis para seus personagens, que ele apresentava com entusiasmo para sua mãe e irmãos. À noite, Lucas ajudava sua mãe com as tarefas domésticas, como colocar a mesa para o jantar e arrumar a cozinha. Depois do jantar, ele curtia um pouco de TV com sua família antes de ir para a cama cansado, mas feliz por mais um dia de aventuras. Lucas era um menino amado por todos, sempre pronto para fazer novos amigos e descobrir coisas novas. Ele era uma fonte de alegria e diversão para sua família, que se encantava com sua curiosidade e sua criatividade. Mesmo diante das dificuldades da vida, Lucas mantinha sua energia contagiante, inspirando todos ao seu redor a buscar a felicidade e a diversão em cada momento. Apesar dos desafios enfrentados pela família de Helenice, havia uma forte união entre eles. Pedro, Sofia e Lucas eram irmãos muito próximos e se apoiavam mutuamente em todas as situações. Eles tinham uma relação de amizade e companheirismo que os ajudava a enfrentar os obstáculos da vida com mais garra e coragem.
Helenice, por sua vez, era uma mãe dedicada e amorosa, que fazia de tudo para garantir o bem-estar e a felicidade de seus filhos. Ela trabalhava duro todos os dias para sustentá-los e sempre reservava um tempo para estar presente na vida deles, conversando, brincando e cuidando de cada um com muito carinho. A família também contava com o apoio de amigos e vizinhos, que se solidarizavam com as dificuldades enfrentadas e ofereciam ajuda sempre que possível. Juntos, eles formavam uma rede de apoio forte e unida, que ajudava a manter a esperança e a determinação mesmo diante dos momentos mais difíceis. A união da família de Helenice era uma fonte de força e inspiração para todos ao seu redor. Eles se mostravam capazes de superar qualquer obstáculo, desde que estivessem juntos e unidos. Porém, aconteceu algo que mudou a vida deles para sempre. Foi um acontecimento muito triste, que deixou todo mundo chateado. Como eles superariam essa tristeza? Pedro retornava do trabalho de empacotador no supermercado próximo à sua casa, ainda com o uniforme da empresa. Ele precisou fazer hora extra, e quando ele finalmente terminou, já era uma noite escura e fria, com pouca movimentação nas ruas. Ele caminhava tranquilamente, ouvindo música em seus fones de ouvido e pensando nas tarefas que ainda precisava realizar em casa. Ele também estava preocupado com a situação financeira de sua família. De repente, um homem se aproximou dele, com o rosto coberto por um capuz e uma arma em suas mãos. Pedro sentiu seu coração acelerar e tentou manter a calma, sem chamar a atenção do assaltante. "Passa a carteira e o celular!" gritou o assaltante, apontando a arma para ele. Pedro, sem hesitar, entregou os objetos que estavam em seus bolsos. Ele sentiu uma mistura de medo e raiva, pensando em como era injusto ter que trabalhar duro para ganhar o pouco que tinha e, ainda assim, ser vítima de criminosos como aquele. O assaltante parecia satisfeito com o roubo e começou a caminhar em direção contrária à de Pedro. No entanto, de repente, ele voltou e apontou a arma novamente para Pedro, ordenando que ele entregasse também o dinheiro que tinha recebido no trabalho. Pedro não tinha mais nenhum dinheiro com ele, pois havia depositado tudo na conta bancária de sua mãe ao final do expediente. Ele tentou explicar isso ao assaltante, mas foi interrompido por um empurrão violento que o fez cair no chão. O assaltante ficou com muita raiva, e continuou apontando a arma para ele e ameaçando. De repente, algo trágico aconteceu. A arma do assaltante disparou, e Pedro foi baleado. O assaltante rapidamente fugiu e desapareceu, deixando Pedro sem nenhum socorro. Alguns minutos depois, as pessoas notaram o corpo de Pedro caído no chão e rapidamente chamaram a polícia e a ambulância. Pedro rapidamente foi colocado na ambulância e encaminhado para o pronto-socorro mais próximo. A família de Pedro rapidamente foi notificada. Helenice estava em casa quando o telefone tocou. Ela atendeu, mas não reconheceu a voz do outro lado da linha. Era um policial, que lhe perguntou se ela era a mãe de Pedro. Helenice sentiu seu coração acelerar, pressentindo que algo estava muito errado. "Sim, sou eu. O que houve com meu filho?" ela perguntou, com a voz trêmula. O policial respondeu que Pedro havia sido vítima de um assalto e que havia sido levado para o pronto-socorro. Helenice sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo, sentando-se imediatamente no sofá. "Como ele está? Onde é o hospital? Eu preciso ir até lá agora!" ela disse, desesperada. O policial respondeu que o estado de Pedro era muito grave e que ela precisava se preparar para o pior. Helenice sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pedaços, sem conseguir acreditar que seu filho, o menino que ela havia criado com tanto amor e dedicação, poderia estar à beira da morte. Ela correu e acordou Sofia e Lucas, explicando rapidamente o que havia acontecido e pedindo que a acompanhassem até o hospital. Os dois irmãos entraram no carro de Helenice e partiram em direção ao pronto-socorro, com a esperança de que ainda houvesse tempo para salvar a vida de Pedro. Ao chegarem lá, foram recebidos por um grupo de médicos que tentavam desesperadamente salvar a vida de Pedro, que havia sido levado para a sala de cirurgia em estado crítico. Helenice sentiu-se impotente diante daquela cena, sem saber o que fazer para ajudar seu filho.
Ela se ajoelhou no chão e começou a rezar, pedindo a Deus que protegesse Pedro e lhe desse uma nova chance de viver. Infelizmente, as notícias que chegavam eram cada vez piores. Os médicos lutaram por horas para salvar Pedro, mas acabaram por confirmar o que Helenice mais temia. Ele havia falecido devido aos ferimentos graves causados pelo disparo da arma. Helenice caiu em prantos, sem acreditar no que estava acontecendo. A partir daquele momento, sua vida e a de sua família jamais seriam as mesmas. Todos ficaram profundamente magoados com a morte de Pedro. Ele sempre foi um filho exemplar, e merecia uma vida muito feliz. O velório foi realizado, e muitos familiares e amigos compareceram. E foi então que novamente os policiais foram até a casa de Helenice, pois queriam investigar quem poderia ter sido o assaltante que causou toda essa tristeza. Ele precisava pagar pelos seus crimes. Porém, ninguém tinha ideia de quem poderia ser. Os policiais estavam em um beco sem saída, e não conseguiam pensar em nada. E foi então que Lucas, o irmão caçula, disse algo que deixou todos surpreendidos. O que será que ele tinha dito? Lucas foi até o policial, e disse para eles olharem nas câmeras de segurança dos locais próximos de onde ocorreu o assalto. Os policiais ficaram surpresos com a ótima sugestão de Lucas, e foram averiguar nas proximidades. Rapidamente, a polícia conseguiu ter acesso às gravações de segurança, e conseguiram encontrar quem foi o assaltante daquele dia. O homem foi levado até a delegacia e sentenciado a 10 anos de prisão. A família de Helenice ainda estava de luto, mas com o tempo e com a união que tinham, eles conseguiram superar o luto, e viveram vidas dignas e honestas, em memória de seu ente querido. E foi assim que a história de Helenice e de sua família terminou. O que você achou da história? Se você gostou da história, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!